Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no último capítulo, vamos ver se a gente termina esse livro hoje. Estamos no capítulo 15, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. E esse é o terceiro vídeo que fala sobre esse capítulo. E hoje a gente vai ler o subtítulo que fala sobre longanimidade. E diz o seguinte: a palavra significa, abre aspas, tolerância com paciência sob injustiças infligida por outros. É paciência sob a pressão da provocação. É a palavra usada para descrever a paciência de Deus apesar do pecado do homem. Romanos 2, 4 e 9, 22. A longanimidade é um espírito de perdão sem revidar. Jesus Cristo deixou o supremo exemplo desta virtude. Somente através do Espírito Santo podemos obter uma característica assim em nossa vida. Se queremos ser como Cristo, precisamos obter este fruto. A longanimidade não é a característica de uma pessoa que se irrita facilmente. É o oposto da raiva. A longanimidade está relacionada com o perdão. Talvez Pedro se achasse longânimo quando perguntou a Jesus, abre aspas, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Fecha aspas. Mateus 18, 21. Para Pedro, 7 vezes era bastante, mas Jesus mostrou que, quando ele tivesse perdoado alguém 7 vezes, estava somente iniciando a longanimidade. Pois Jesus disse, abre aspas, mas até 70 vezes 7, fecha aspas. Quando paramos para pensar quantas vezes nós já fomos perdoados e quanto necessitamos do perdão de Deus, então vamos entender mais sobre a longanimidade e a importância deste fruto do Espírito Santo na vida diária, na nossa vida diária. O outro é benignidade. Benignidade é o amor em ação. Pode ser expressa com a palavra ternura. O jugo de Cristo é chamado chestos, que é a nossa palavra benignidade. Jesus Cristo andou entre o povo fazendo o bem. Henry Drummond disse, abre aspas, a melhor coisa que o homem pode fazer para seu Pai nos céus é ser benigno com seus outros filhos, fecha aspas. Está no livro desse autor, na página 211, no comentário dele. Devemos ter uma disposição amável para com o nosso próximo. A palavra de Deus nos ensina, abre aspas, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fecha aspas. 1 João 3,17. Precisamos cuidar e ser atentos para com os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia manda dizendo, fecha aspas, abre aspas, antes sede uns para com os outros benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, fecha aspas. Efésios 4, 32. O cristão tem de ser benigno, como com o uso de sua língua. Tiago 1, 26. Jesus Cristo nos ensinou sobre o grande julgamento no fim dos tempos. Jesus disse que alguns vão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Qual será o critério que Jesus vai usar para julgar o mundo?
é a benignidade. Escute Jesus quando ele diz, abre aspas, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Fecha aspas. Mateus 25, versículo 34 a 36. Não está vendo que este fruto do Espírito Santo é necessário se queremos viver eternamente nos céus? Precisamos ser gentios, benignos e amáveis para com todos. É isto, isto é somente possível através do Espírito Santo habitando em nós. O outro, o outro subtítulo é bondade, o outro fruto, do Espírito. Bondade é o amor em atos de benevolência para com os outros. O apóstolo Pedro falou que Jesus andou fazendo o bem entre o povo. Atos 10, 38. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11, 24. Se mais cristãos tivessem este fruto do Espírito Santo, haveria mais pessoas convertidas a Cristo. A palavra bondade é usada no Novo Testamento para pessoas regeneradas. Os membros da igreja em Roma eram, abre aspas, possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Fecha aspas. Romanos 15, versículo 14. O apóstolo Paulo disse que os cristãos em Éfeso eram filhos da luz do Senhor Jesus e disse que o fruto da luz consiste em toda bondade. Efésios 5, 9. Paulo orou em favor dos cristãos em Tessalônica, abre aspas, para que o nosso Deus nos torne digno de sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Fecha aspas. 2 Tessalonicenses 1:11. Este fruto do Espírito é ativo, envolvendo a disposição do coração na vida diária. Os seguidores de Jesus Cristo têm de ficar preocupados com o mundo, achando maneiras de mostrar bondade para com os outros, para que o mundo possa notar que a criação tem um coração aberto para os problemas e aflições do próximo. Quantos cristãos vivem para si mesmo, isolados dos problemas ao redor, não querendo usar seu tempo para os outros? Os que vivem assim estão entristecendo o Espírito de Deus que habita neles, pois o seu fruto na nossa vida é a bondade. A terceira triade do fruto do Espírito está relacionado com o caráter do próprio cristão. O caráter cristão é possível somente através da presença interior do Espírito Santo na vida do seguidor de Cristo. O próximo fruto é fidelidade. Literalmente, fidelidade significa estar cheio de fé até o fim. Lealdade. Jesus é o nosso exemplo de fidelidade. A carta para os Hebreus diz, abre aspas, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Fecha aspas. Hebreus 3, versículo 1 e 2. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que mostra os heróis da fé a serviço de Deus, pessoas leais e fiéis a Deus. José é um bom exemplo, servindo na casa de Potifar fielmente e até passando algum tempo na prisão por causa da sua fidelidade. Estevão foi o primeiro mártir cristão porque
foi fiel a Deus até o fim. E o apóstolo Paulo disse, abre aspas, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, fecha aspas. Segundo Timóteo 4, 7. O capítulo 11 de Hebreus resume dizendo, abre aspas, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, fecha aspas. Hebreus 11, 6. A fidelidade inclui não somente fé na existência de Deus, mas fé em que ele cumpre as suas promessas. Nossa vida tem de ser como 1 Coríntios 5, 7 ensina, abre aspas, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, fecha aspas. A fidelidade envolve integridade, quando a palavra da pessoa vale ouro. Envolve lealdade aos princípios cristãos. Envolve fidelidade ao Senhor e aos seus mandamentos. O cristão fiel é a pessoa que cumpre sua tarefa para Cristo. A palavra de Deus diz, abre aspas, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles sejam encorajados, não, encontrado fiel, fecha aspas. 1 Coríntios 4, 2. Nosso desejo na vida é viver de maneira tal que venhamos a escutar Jesus dizer, abre aspas, muito bem, servo bom e fiel, fecha aspas. Mateus 25, 23. Como é que o cristão pode cumprir Apocalipse 2, 10, que diz, abre aspas, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Fecha aspas. Como suas próprias forças, nunca, mas com o Espírito Santo habitando nele é possível. Seguidor de Cristo, procure encher a sua vida com o fruto do Espírito Santo, porque é a única maneira de viver eternamente com Deus nos céus. Outro fruto, mansidão. A palavra mansidão traz a ideia de humildade. Para os gregos, a palavra mansidão era usada a fim de descrever animais domesticados, animais sob controle ou treinados para obter ordem, para obedecer ordens, aliás. No Novo Testamento, achamos três significados para a palavra mansidão. Primeira, pode significar submissão à vontade de Deus. Mateus 11, 29 e 21, 5. 2. Pode significar uma pessoa pronta para aprender ou que não seja excessivamente orgulhosa para aprender de outros. Tiago 1, 21. Terceiro, também pode significar uma pessoa atenciosa. 1 Coríntios 4, 21, Efésios 4, 2. Em 2 Coríntios 10, 1, o apóstolo Paulo fala sobre a, abre aspas, mansidão e benignidade de Cristo, fecha aspas. Os cristãos são ensinados a mostrar, abre aspas, provas de mansidão para com todos os homens, fecha aspas. Tito 3, 2. Os eleitos de Deus são pessoas mansas, Colossenses 3, 11. A palavra de Deus encoraja o cristão a procurar ser manso. Abre aspas. É, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Fecha aspas. 1 Timóteo 6, 11. O apóstolo Pedro ensinou que precisamos estar preparados para responder a cada pessoa sobre a razão da esperança que há em nós. Mas disse, abre aspas, fazendo, todavia, com mansidão e temor, fecha aspas. 1 Pedro 3, 15 e 16. O cristão que tem este fruto do Espírito é a pessoa treinada a obedecer às ordens de Deus, sem reclamar, pessoas sob controle e pessoas fortes na fé. Jesus Cristo era uma pessoa obediente a Deus, sob controle e forte. A Bíblia diz, abre aspas, era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Fecha aspas. Números 12, 3. Moisés também era obediente a Deus, sob controle e força na fé. Pense bem como Moisés viveu. Pense sobre a sua mansidão e seja influenciado a viver da mesma maneira. Pense em Cristo e na sua vida para ser influenciado a viver como o Mestre. E vamos lembrar que Jesus não era fraco, mas forte e positivo. As pessoas na igreja que têm um complexo de inferioridade são limitadas em seu serviço para Cristo. Cristo necessita cristãos positivos, sob controle e treinados a servir e obedecer. E é exatamente isso que o fruto de mansidão do Espírito Santo pode dar para o seguidor de Cristo. O outro fruto, domínio próprio. Este fruto do Espírito Santo é autocontrole, domínio da sua própria vida. Provérbios 16, 32 diz, abre aspas, melhor é um longânimo do que um herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Fecha aspas. O apóstolo Paulo notou a virtude deste fruto dizendo, abre aspas, todo atleta em tudo se domina. Fecha aspas. 1 Coríntios 9, 25. O domínio próprio na vida cristã produz uma vida positiva, ativa, dirigida e disciplinada. O domínio próprio através do Espírito Santo ajuda o cristão a crucificar o velho homem com os seus velhos hábitos, para que o novo homem possa ser ressuscitado para uma nova vida. Paulo expressou esta verdade assim, abre aspas, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fecha aspas. Gálatas 2:20. Os cristãos têm de praticar o domínio próprio. Falhamos quando não praticamos o autocontrole. Paulo disse, abre aspas, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Fecha aspas. Gálatas 5:24. Por isso ele pôde dizer, abre aspas, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Fecha aspas. 1 Coríntios 9, 27. Com este fruto do Espírito, qualquer homem pode parar de fumar, beber, jogar e afastar qualquer vício de sua vida. O cristão que diz que não pode parar de fumar é um cristão que não está vivendo pelo Espírito, mas está deixando a carne dominar a sua vida. Este fruto do Espírito Santo vai nos ajudar a ter as características do próprio Cristo. A Bíblia ensina, abre aspas, apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, fecha aspas. Romanos 12:1. O Espírito Santo está conosco para ajudar-nos a cumprir este versículo da Bíblia. Conclusão e final do livro. Jesus Cristo disse, abre aspas, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Fecha aspas, João 15:8. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida frutífera. Deus deu seu Espírito para habitar em nós, para podermos produzir fruto, dando-nos força e poder para sermos úteis no reino de Deus. Você já pensou que tem dentro de você a força necessária para viver uma vida vitoriosa? O Espírito Santo está lhe dando fruto como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso é seu, seguidor de Cristo. Está utilizando este fruto na sua vida?
Jesus disse um dia, abre aspas, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Fecha aspas. Lucas 11:13. O fruto do Espírito é seu se você tem bastante fé para pedir. O nosso problema é o mesmo das pessoas no tempo de Tiago, quando ele escreveu, abre aspas, nada tendes porque não pedis. Fecha aspas. Tiago 4:2. Às vezes estamos pedindo e ainda não estamos cheios do fruto do Espírito Santo, porque, abre aspas, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Fecha aspas. Tiago 4:3. Querem um fruto do Espírito somente para se mostrar ou por motivo de orgulho. É pedir mal. Precisamos obter o fruto do Espírito Santo para o bem do reino de Deus e a salvação das almas. Este é o único motivo. Recebemos o fruto do Espírito Santo não por mérito, mas por fé. Nossa responsabilidade é estimar e cultivar estes frutos e resistir e rejeitar a tudo que é contra eles. O apóstolo Pedro disse que devemos reunir toda a nossa diligência para crescer na fé. 2 Pedro 1:5. Um jardim negligenciado produz capim e as flores e frutos são sufocados. O jardim tem de estar sempre, o jardineiro tem que estar sempre alerta e cuidadoso. Abra a sua Bíblia em Salmos 1 e observe a mensagem para notar o que tem de ser feito para que o seu fruto amadureça no tempo certo. Leia de novo João capítulo 15 e anote as condições para dar fruto. Depois ore a Deus, pedindo o fruto do seu Espírito na sua vida, orando para ser obediente e deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Leia diariamente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para ter conhecimento sobre como utilizar este fruto na sua vida. Obrigado por acompanhar a leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus. Terminamos mais um livro. Parabéns para você que acompanhou até aqui. Se você gostou, desse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender os frutos do Espírito Santo, tá bem? E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre a Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Deixa também um like aí nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você acompanhe os vídeos das leituras que eu tenho feito. Vou estar fazendo agora a leitura desse livro aqui, ó, que fala 12, que são sobre os 12 apóstolos de Jesus, vai falar especificamente de cada um deles, como que eles eram, o que que eles faziam, por que que Jesus chamou cada um deles, tá bem? Espero que você acompanhe também a próxima leitura desse livro aí, o 12, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo livro. Amém?